Oi, pessoal, boa noite. Esse é o Descomplicando Câncer Infantil. É um programa idealizado para desmistificar o câncer pediátrico e alertar para o diagnóstico precoce e assim aumentar as chances de cura dessas crianças. Eu sou doutora Lu Nunes, oncologista pediátrica, e hoje vamos conversar um pouco com a Esté, que é uma ex-paciente minha e que tem uma história linda. Vamos falar sobre seus sinais e sintomas iniciais, todo o seu caminho aí até o seu diagnóstico e finalmente a sua cura. O câncer pediátrico, o câncer como um todo, mas o pediátrico tem um caminho bem longo pela frente, né? Eles começam com sinais e sintomas bem parecidos com doenças corriqueiras da pediatria e muitas vezes passam despercebido. Os pacientes voltam nos médicos com frequência porque os sintomas acabam não se resolvendo como outras doenças comuns da pediatria. E a partir daí, eles passam a visitar vários serviços, porque como hoje em dia poucas pessoas têm um médico de referência, eles passam por vários médicos diferentes, até que um dia esses sintomas agravam e não conseguem mais deixar passar por despercebido. E finalmente algum médico consegue fazer a suspeita porque esse paciente agravou de alguma forma, ele se parece mais consumido, mais emagrecido, mais com cara de doente, tem algo errado ali. Ou então ele entra em uma urgência oncológica. E nessa história da urgência oncológica, seja porque fez uma insuficiência respiratória, um quadro de uma infecção generalizada, ou outros tipos de urgência, acaba entrando numa situação muito mais difícil e complicada para que ele faça esse diagnóstico. Depois que ele faz o diagnóstico, ele é encaminhado para um centro de referência. E aí começa outro capítulo dessa história com todo o tratamento e seus efeitos colaterais. É uma jornada e tanta. E hoje um pai de uma paciente me disse assim, ninguém sai dessa história o mesmo, porque o câncer pediátrico vai fazer com que você repense, né? Amadureça e pense aí. Toda a sua visão de mundo passa a ser diferente. E foi pensando um pouco nisso, tentando aí compartilhar toda essa história, que eu convidei a Esté para que ela participasse e contasse um pouco da sua jornada. Hoje vai ser uma live especial, diferente, né? Porque dessa vez eu não vou conversar com pais e mães, eu vou conversar com a própria paciente que viveu tudo isso. A Estézinha tá por aí, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Não tô achando por enquanto. Não tô achando. Então eu vou continuar falando aqui enquanto ela aparece. Bom, enfim. Se ela aparecer, não tem pedido aqui. E aí? Você quer entrar aí em contato? Vou tentar aqui, então. Conseguiu? Acho que ela tá aqui já, pronto, aqui. Agora! Que bom, Estherzinha! Muito feliz com a sua participação. Estava aqui contando que hoje a gente vai ter uma perspectiva um pouco diferente, né? Porque a gente sempre fala com pai, mãe, com os cuidadores dessas crianças.
Mas hoje eu vou ter a oportunidade de falar com a própria, né? Me conte aí como é que tá. Boa noite, Lu. Obrigada pelo convite. Tô bem, bem. E você? Tudo jóia. Eu estava aqui contando um pouco, né, como é essa jornada e como essa jornada do câncer, né, desde seus sintomas, desde toda a peregrinação nos sistemas de saúde público, principalmente, né, mas mesmo no particular, às vezes a gente vê uma peregrinação também, até conseguir fazer o diagnóstico e depois um outro capítulo da história que também não é fácil, que é o tratamento, seus efeitos colaterais, até a gente poder olhar para trás e dizer, essa é só uma história que eu tenho para contar. Sim. Né, Estezinha? Uhum. Me conte aí, como foi a sua história? Como é que começaram os seus sintomas? Como foi tudo? Então, em 2018, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, e aí em 2018 eu comecei a sentir um cansaço, fui associando a questão da rotina, né? E aí foi Você aumentando, assim, estava com quantos eu anos? estava com 18 anos. Já tinha 18, tinha completado 18 já. O Já que é tinha. um outro desafio, né? Esse 18. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aí eu comecei a apresentar esse sintoma do cansaço e uma perca de peso, né? Então, comecei a perder um peso, não fui associando também a uma questão assim de rotina, de uma má alimentação, tudo, e fui seguindo. Chegou um momento, final de 2018, mais ou menos, que eu comecei a ter algumas febres, alguns picos de febres, bem esporádicos, né? E eu fui ao médico. A princípio, o médico me encaminhou para o ginecologista, foi detectada uma infecção, né, urinária, uma coisa assim básica que se associou a isso. Então, eu tratei essa infecção e continuei. E aí, em janeiro de 2019, eu lembro que eu estava fazendo uma viagem na Chapada e aí eu comecei a ter picos de febre lá na Chapada Diamantina. E aí eu fui tendo esses picos de febre, muita sudorese, e começou a vir assim, esses sintomas começaram a vir rápido, né, um próximo do outro. E aí, Deixa eu só te junto, interromper rapidinho, Estherzinha, porque esses são os sinais e sintomas importantes da sua doença, né? Ela teve um diagnóstico posterior de um linfoma de Hodgkin. E esses são sintomas, você falou de emagrecimento, febre e sudorese. A gente chama de sudorese noturna. São sintomas B, né, que a gente chama, que é muito típico de um linfoma mesmo. E olha como é um sintoma que às vezes a gente nem correlaciona mesmo com o câncer, né? Porque são sintomas muito corriqueiros mesmo. Qualquer um pode ter febre, pode ser uma infecção urinária, pode ser, ai, não é a minha rotina, tô muito cansada, tô trabalhando muito, tô estudando muito, sempre fui muito ativa, trilheira, gosto da chapada, né? Então, a gente nunca pensa, mas é importante a gente pensar quando a gente vai persistir nesse sintoma e não melhora. E aí, o que que aconteceu depois dessa viagem para a Chapada? quando eu retornei, as febres passaram se tornaram diárias, então chegava próximo do anoitecer, eu começava a ter o pico de febre. De noite, né, a questão da sudorese era muito forte. Eu comecei a apresentar também dores nas costas. Era um dos sintomas que eu sentia assim, muito desconforto. E aí, já associando que poderia ser alguma posição que tinha feito, ou até relacionado mesmo à viagem. E aí, o que me despertou assim para voltar ao médico mesmo foi quando eu senti um carocinho no pescoço, na região aqui da clavícula. Então, eu senti esse carocinho no dia anterior, ele não estava, e foi questão de um dia para o outro, assim, para ele se tornar palpável, né? E eu percebi
Então, eu procurei um clínico geral, relatei os sintomas que eu estava sentindo, e aí me deu um prazo de uma semana com um antibiótico, porque ele associou a um processo de infecção na garganta e algo assim vago, né? Então, eu fiz esse tratamento com um antibiótico, acho que foi cerca de 14 dias, não lembro exatamente. E os nódulos, em vez de sumirem, eles aumentaram. Então, questão de uma semana, em vez de um nódulo, eu sentia dois, nessa região aqui da clavícula, né? E aí eu retornei, eu retornei a esse clínico geral, ele deixou algo muito vago, e aí foi quando eu fui para um outro médico, que ele era clínico geral e também pneumologista. E aí, quando eu relatei esses sintomas para ele, e aí fazendo um parêntese, né, que desde o início dos meus sintomas, que foi por volta de outubro de 2018, e aí já era meados de fevereiro de 2019, esse período eu já estava com esses sintomas muito fortes e não tinha nenhuma suspeita de um câncer, né? Então, esse médico, Dr. Djalma, o nome dele, ele me falou assim, olha, pelos seus sintomas, eu acredito que pode ser dois tipos de patologia, que seria uma tuberculose ganglionar ou um tipo de câncer. E aí foi quando ele encaminhou para fazer a biópsia dos nódulos que estavam na cervical. E aí foi quando eu comecei a buscar, né, através de requisição e tudo, para poder fazer essa biópsia. Eu realizei ela no Hospital das Clínicas. Foi lá. E aí lá você fez o diagnóstico. Mas quando você soube desse diagnóstico, antes dessa pergunta, eu queria te perguntar assim, com quantos médicos você acha que você passou até conseguir fazer essa biópsia? Foram 4. O primeiro clínico, quando eu comecei a apresentar os primeiros picos de febre, ainda em 2018. Aí eu passei pelo ginecologista, depois o segundo clínico, e depois esse clínico que também era pneumologista. Então foram 4 médicos que eu passei até chegar. Alguém conseguir de fato pensar nessa possibilidade. Até então você não tinha colhido nenhum exame. Não, Até a hora desse nódulozinho, que na verdade depois da infecção urinária, nem na hora da infecção urinária não colheu o exame? não, da infecção urinária eu recolhi exame De urina. de urina, fiz exame de ultrassom abdominal também, fiz exames ginecológicos também, mas os exames de sangue não cheguei a fazer, ou nenhum outro exame mais específico. Então a gente já tem uma história, né, de quase 7 meses, não, 3, 4, 5, 6 meses, né? E somente quando começam a crescer mesmo os sintomas, né, os nódulos no pescoço, é que alguém resolve, né, parar e tudo e olhar. Então, quanto que isso é importante a gente alertar, né? Porque para a gente fazer o diagnóstico precoce, para a gente aumentar as chances de cura desses pacientes, é muito importante que a gente reforce isso, né? Pacientes que têm sintomas, mesmo que corriqueiros, mas que não melhoram, precisam estar acompanhadas bem de perto. Não necessariamente vai ser câncer, tá? A maioria dos pacientes não vai ser câncer, mas para que eu consiga fazer um diagnóstico precoce, eu preciso melhorar essa sensibilidade, né? Essa atenção mesmo. E ficar atento, colher uns exames, vamos ver o que que é. Volta aqui daqui a um mês, não solta o paciente, né? Pede para retornar. Se não tiver melhor, volta daqui a um mês, mas se você tiver qualquer piora, entre em contato, volta antes, porque isso é quem vai fazer a diferença para fazer esse diagnóstico. E aí você foi para o Hospital das Clínicas, fez o diagnóstico, e quando fez o diagnóstico que você recebeu essa notícia, como foi para você isso? Quando eu peguei
papel do diagnóstico, eu lembro que eu recebi ele, eu estava no shopping e eu li e não absorvi aquilo, não. Tipo assim, aquilo não me afetou. Você Eu recebeu um laudo no celular, foi assim? não, Ou ligaram para você? eu fui, busquei o laudo, só que eu precisava ir ao shopping para fazer alguma coisa. E aí, chegando no shopping, eu resolvi abrir, estava na praça de alimentação, abri, vi, e aí aquilo ali, a princípio, não me afetou, assim. Eu continuei tranquila, acho que eu não Então não digeri foi um médico que te deu, foi você que leu, abriu o laudo e viu, né? isso, fui eu que abri o laudo e vi. E aí Mas não caiu a ficha. não caiu a ficha. Aí quando eu fui para casa, eu lembro que eu fui para casa e esperei minha irmã, Thalita, chegar. E aí quando ela chegou, e aí eu entreguei o papel para ela, eu não consegui falar, eu só entreguei o papel para ela. E aí quando eu vi, eu a vi chorando, aquilo ali, aí a minha ficha caiu, assim. E aí eu senti que é uma situação complicada mesmo e imprevisível, né? Você não consegue imaginar o que, que vai acontecer. Você passar por um processo de câncer, é tudo novo para você. Você não sabe onde você vai se tratar, você não sabe como vai ser esse tratamento. A gente vem com muitos estigmas relacionados ao câncer também. Então, vem aquele medo principal. E aí, quando eu entreguei para ela, foi que eu senti isso. E aí, eu lembro que eu chorei, assim, durante aquela noite. Eu estava me sentindo muito cansada também. As dores, acho que pelo fator emocional, de ficar sensível também, as dores aumentaram naquela noite. E do período que eu fiz a biópsia ao período que eu peguei o resultado da biópsia, que foi em torno de 20 dias, mas pioraram muito. Então, as dores aumentaram, o cansaço, a febre, e aquilo ali era já parte do meu cotidiano. Senti dor, senti muito desconforto. E eu lembro que naquela noite, assim, foi muito difícil. Eu consegui dormir depois de um tempo, depois de ter chorado bastante. Eu consegui dormir. E no dia seguinte, eu acordei com mais incerteza ainda. O que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Como é que eu vou conduzir isso? E aí eu tive que fazer, eu não lembro exatamente, mas eu tinha que voltar ao médico que fez a minha biópsia para entregar para ele o papel e ele ia verificar se ia Isso foi lá no Hospital das Clínicas ainda, né? isso. E aí E eu demorou. lembro Hoje você conseguir marcar esse retorno com ele? que demorou de eu conseguir essa consulta com ele, né? Esse atendimento com ele. Demorou em torno de um mês quase. Eu consegui. Porque o resultado da biópsia saiu em quanto tempo depois da biópsia? Ó, eu fiz a biópsia no final de março. Eu passei pelo doutor Djalma, que me indicou para fazer a biópsia no final de fevereiro. Foi questão de um mês. Então, eu fiz a biópsia no final de março e foi um processo com urgência, com muita indicação, assim, de onde ir. Alguns amigos se mobilizaram em relação a isso, mas aí eu só consegui fazer essa biópsia mesmo depois de um mês. E no dia 24 de abril foi quando eu peguei o resultado. Foi no dia 24 de abril. E aí, na semana, eu tive que retornar lá para poder levar esse médico Isso. e alguma coisa mais específica dessa biópsia. Pegou o resultado e tinha que fazer, acho que é uma segunda biópsia, não lembro exatamente, para dar uma especificação. E aí eu fui, começou a minha busca através do Hospital Aristide Maltês. Mas é isso. Aí a biópsia foi. Você passou com ele em fevereiro.
A biópsia foi no fim de março, você pegou o resultado em abril e você foi encaminhada para o maltês, né? Porque eu me lembro que teve essa história do maltês mesmo em maio. Não, em Em abril mesmo, assim, abril ainda. foi, a gente foi, eu, minha irmã, a gente estava buscando isso muito rápido, até porque a gente viu que o estágio, né, que estava lá descrito na biópsia, então a gente começou a buscar isso muito rápido. Então, tivemos uma experiência não muito boa no Aristide Maltês, né, de não ter um acolhimento ali para aquele caso, muitos pacientes buscando também. E a grande questão aí, eu vou voltar à história da idade, né? Porque 18 anos, eu acho que é a idade mais difícil para ter um câncer. Se existe uma idade que é a mais difícil de todas, eu acho que é exatamente quando a gente completa 18 anos. Porque o que acontece? O SUS entende que a PAC de adulto, né, é a partir de 19 anos. E a pediatria, muitos serviços de pediatria atendem até 15 anos. Então, os adolescentes que ficam aí entre 15 e 18 anos já ficam num limbo aí. Mas alguns serviços atendem essa idade. Mas quando completa 18 anos, principalmente, como foi o seu caso, serviços exclusivamente pediátricos, 18 anos é a idade mais difícil da gente absorver, porque quando você completar 19, eu não posso mais te atender na pediatria. Alguns serviços entendem que, inclusive, com 18 não pode mais ser atendida na pediatria. E o que a gente sabe é que esses pacientes, justamente porque ficam nessa peregrinação mesmo, né? Até conseguir entrar realmente em um serviço de referência, eles acabam atrasando muito o diagnóstico e o prognóstico acaba sendo pior de fato. Então, essa é uma idade que eu me lembro, que eu acho, se eu não me engano, foi o doutor Fernando Araújo que me ligou me pedindo uma ajuda. E eu lembro que vocês estavam lá na triagem, né? Que vocês tinham que chegar de madrugada na triagem do maltês. E aí a gente conseguiu uma autorização da diretoria para a gente poder absorver essa paciente tão especial para mim, tão linda e com energia tão boa, tão boa. E aí é que a gente conseguiu começar um novo capítulo, que foi a história do seu tratamento. Não é verdade? E aí, e como foi esse tratamento? Foi tenso, né? Assim, eu não imaginava. Eu imaginava que teria os efeitos colaterais, né? A gente já sabia, você mesmo passou assim algumas coisas, mas também foi muito rápido. Eu lembro que eu fui para a primeira consulta, que a gente passou pela triagem, aí foi quando eu te conheci, e aí você pediu para eu retornar na sexta-feira. Eu fui em uma terça, você pediu para eu retornar em uma sexta para fazer alguns exames complementares de tomografia e tudo. E aí, quando eu retornei na sexta-feira, eu já estava com muita dor e, e aí você pediu minha internação. E aí, no domingo dessa mesma semana, foi quando eu iniciei a quimioterapia. Então, foi uma coisa assim muito rápida, né? E, mas que foi necessário. Foi um rápido, mas com um olhar muito cuidadoso assim sobre o caso. Eu não imaginava que eu teria um acolhimento assim, por ser algo novo, né? Tão grande da equipe profissional, a minha família também presente foi uma questão essencial assim para mim. Então, Essa rede de apoio, né, que a gente tem
É muito importante para essa recuperação, não é verdade? Sim, sim. Se não fosse minha família assim junto, é, me apoiando, cuidando de mim, é um período que você fica muito fragilizado, né? Pois é Então, um período de muita vulnerabilidade, né? A Brené Brown fala muito sobre essa questão da vulnerabilidade, que é justamente definida por momentos de incerteza, né? E que pode gerar muita ansiedade, muito medo. E eu acho que o paciente, quando está adoecido, né? Acho que quando a gente adoece é o maior momento assim de vulnerabilidade, porque e de incertezas mesmo, né? Ainda mais quando a gente fala de câncer, porque como a gente é um tabu falar sobre essa doença, né? E a gente não quer falar, a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu, como oncologista, percebo aí no dia a dia mesmo, que quando me perguntam qual é a sua especialidade, a tendência é que todo mundo revire os olhos. Ai, meu Deus, não sei como é que você aguenta fazer isso. Mas vira um tabu tão grande e as pessoas não falam no assunto. E como a gente não fala no assunto, a gente acaba não aprendendo e não sabendo de como é que se trata isso, como é que evolui isso, o que é que acontece lá. Então, as pessoas, quando chegam até a gente, elas chegam muito vulneráveis. E muitas vezes sofridas, né? Não só pela notícia, né? Seu filho tem câncer, ou você tem câncer, mas também por todo esse sofrimento que a própria doença traz. E isso causa essa vulnerabilidade do paciente e uma exposição muito grande, né? Como é que você, assim, espiritualmente falando, como é que você deu conta de tudo isso, né? De ressignificar, como foi que a doença mudou a Esther? eu acho que até hoje isso de alguma forma, acho não, tenho certeza, até hoje essa experiência me molda muito, assim. Mas descobrir aquilo dali me trouxe para aquele momento. Já não importava tanto o que pensar do futuro, nem o que aconteceu no passado, mas aquele momento ali presente, o que eu tinha que fazer, o que era necessário fazer para eu ficar bem. Então, é algo que eu observei de, de assim, toda essa situação. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu tenho que fazer? O que é minha parte aqui? O que é a parte dos meus médicos? O que é a parte da minha família? Então, trouxe um amadurecimento muito grande nas minhas questões afetivas, comigo mesma, de entender alguns limites na minha questão física, espiritual, emocional. E assim, eu lembro que durante todo o meu tratamento eu não pensei que poderia dar errado. Não pensei. Acho que não sei se eu tive tempo assim para pensar em algo assim, ou eu acho que eu não me permiti mesmo pensar que algo daria errado. Eu buscava me fortalecer muito em relação à minha família, as minhas irmãs, quando estavam ali comigo, a minha mãe. Então, eu buscava me fortalecer nisso. Não era só por mim que eu estava ali, era por elas. Eu tive a sorte de conhecer pessoas muito incríveis também, outros pacientes, e que eu carrego comigo para sempre, assim, pessoas. E isso me moldou muito naquele período ali.
me deixou mais presente, né, no que eu estava passando. Então eu lembro que depois que eu terminei o tratamento, foi que teve uma semana que eu tive um medo assim. Meu Deus, eu não sei se você vai se lembrar que eu liguei para você falando que acho que apareceu um caroço aqui no meu pescoço. E aí eu fui no hospital e aí era só uma gordurinha, uma coisa. Mas, Ô, Estherzinha, como foi como foi? nessa foto aí? Como foi? Eu tô vendo você aí com esse cabelão. Como é que foi essa história da perda? Porque para as adolescentes isso é muito importante, né? Eu digo que eu sou muito suspeita, porque eu amo meus carequinhas. Eu acho que quando as crianças perdem o cabelo, o rosto aparece. Olha que foto mais linda. Daqui dá para fazer uma foto de modelo. Ela é linda demais. Então eu acho que o rosto aparece. E para mim, eu não consigo nem enxergar que não tem o cabelo, sabe? Para mim, tem uma essência aqui tão bonita nessa foto. Olha aqui, vou mostrar de novo. Mas como é que foi para você? Porque para algumas adolescentes é muito difícil, né? Essa perda de cabelo e tudo. Como é que foi isso para você? Eu lembro que quando eu descobri, aí eu fui pesquisar, né? Alguns tipos, como é que funcionava, quimioterapia, tudo. Emocionei você agora. E aí eu vi assim, tem algumas quimioterapias que não fazem o cabelo cair. E eu fui, assim, com a ideia de talvez a minha não faça. Vamos ver. Só que aí eu lembro que na nossa primeira consulta você me explicou sobre os ciclos de quimioterapia, o que ia acontecer. E aí você me falou que o cabelo ia cair. Me explicou, né, sobre a quimio vermelha e tal. Então, aí eu já peguei e internalizei isso. Não tem jeito, vai cair. E aí, na primeira semana que eu fiquei internada no hospital, eu decidi cortar ele bem curtinho, foi logo na primeira semana. Então eu pedi. Esse aqui, Não, aí foi quando aí já estava foi crescendo. crescendo. Foi crescendo já. E essa aqui, Aí já estava no quinto ciclo de químio, faltava cinco sessões de químio, eu estava fazendo a contagem regressiva. tá Aí, vendo? e aí foi isso, eu pedi para cortar logo, cortou bem pequenininho. Depois do meu primeiro ciclo de químio foi quando eu tive aquelas reações, que foi chato, assim, né, no primeiro mês. E ele começou a cair. E me deu uma agonia tão grande de sentir ele caindo, que aí eu pedi para raspar logo. Tira logo, porque para mim vai ser melhor ficar logo sem. Então, eu encarei, eu acredito que eu encarei de forma tranquila a questão de ficar careca. Para mim não foi assim, eu estranhei nos primeiros dias, mas eu tinha pessoas tão especiais do meu lado e que exaltavam tanto. Você ficou linda, que davam um beijo na cabeça, e que todo esse conjunto de situações contribuiu com que eu aceitasse melhor, né? Aquele estado ali de estar careca, de estar. Essa questão da careca é engraçada, porque exatamente acontece isso. As crianças, primeiro, as adolescentes não querem perder de jeito nenhum, quer segurar a qualquer custo, mas tem uma hora que a quimioterapia, né, tá caindo o cabelo, eles começam a ficar agoniadas mesmo, e aí acaba muita gente cortando, e muitas vão para peruca. E eu acho ótimo, acho que cada um precisa, né, encarar. Eu acho que é muito complicado para quem está vivendo uma situação dessa ter que ficar explicando, ou pior do que ficar explicando, eu acho que ainda é ficar encarando aqueles olhares, né, é, preconceituosos na rua. Mas no dia a dia acaba que a peruca incomoda, né? Esquenta a cabeça. Tem muita gente que não se adapta muito à peruca, não.
E acaba encarando mesmo. Eu, particularmente, eu sou fã dessas, viu? Daquelas que batem no peito assim, sou eu mesmo, eu que sou assim, e vai, porque faz parte da sua história, né? Você toda tatuada, essa é uma tatuagem que vai ficar aí na sua alma, né? Porque não tem como não ser assim. E encarar quem somos, aí volta Brené Brown, né? A vulnerabilidade e a coragem que andam lado a lado, né? Porque a gente não deixa de ser vulnerável perante a doença, mas ao mesmo tempo ter essa coragem de eu sou Esther Faria e eu tive um linfoma de Hodgkin, mas que uma hora acabou esse tratamento. Como foi o fim de tratamento? Como foi terminar, assim, o último? Porque você fez quimio, depois você fez radioterapia. Como foi terminar esse tratamento? E aí, esses... Então, trazendo só um parêntese em relação a ainda Sim. careca, eu fui uma das que não me adaptei nem a lenço e nem a peruca. Eu usei a peruca uma vez e não foi. Eu me senti muito incomodada. E o lenço, quando eu coloquei, eu me olhei no espelho, eu me senti mais doente do que eu tava. Aí eu, não, vai ficar com a careca aí fora mesmo e tá lindo. Mas o final do tratamento, assim, eu senti, por incrível que pareça, assim, eu achei a radioterapia um processo mais doloroso até. A rádio foi? Me incomodou mais. Não sei Foi se era mesmo. por ficar com aquela máscara, por não poder sair direito durante o dia. E eu sentia muito cansaço também depois da rádio. E aí eu acho que a quimio teve o seu início, assim, que foi um pouquinho pesado, mas que eu passei pela quimio, e depois fui lidando bem com ela. E a rádio foram sessões que me deixava muito angustiada, porque eu sabia que estava próximo de acabar e tinha algumas restrições ainda. Então, foi um período que eu senti um pouco de conflito, assim, de ansiedade para querer acabar logo, querendo saber que iria vir depois, de deixar de ir toda semana para o hospital, ir só uma vez. Então, quando isso ocorreu, a minha última rádio, eu lembro que foi no dia 4 de dezembro de 2019. Então, eu fiz todo o meu tratamento no ano que eu descobri, né, o câncer. E eu consegui fechar o tratamento no mesmo ano. E aí, eu lembro que eu saí, foi no dia 4 de dezembro, e aí eu fui para casa, e aí eu dormi, aquele sono assim, sabe, de acabou. E espero que acabe aqui mesmo. Então, eu senti uma muito grande, continuei com os cuidados, continuei até hoje assim eu tenho muito cuidado em relação a isso, aos acompanhamentos, busco fazer tudo certinho. É, esse pós-câncer também trouxe uma perspectiva assim de encarar mais algumas coisas que antes eu tinha medo, buscar mais independência. Eu passei Tipo o quê? O que que você tinha medo, assim, que você buscou? Eu tinha medo, por exemplo, de ficar sozinha. E isso durante o tratamento, de viver sozinha, por exemplo. De ter uma casa, de estar morando sozinha. Eu tinha esse receio. Então, após isso, eu comecei a buscar essa perspectiva assim, de não, eu quero construir minha vida, eu quero ser uma pessoa cada vez mais independente, buscar os meus sonhos. E é o que eu tenho feito de 2020 para cá, né? Porque logo quando depois que eu terminei o tratamento, estourou a pandemia, aí a gente ficou aquele um ano assim na pandemia, e aí eu fiquei nesse processo mais reclusa também. E aí após
isso, eu falei, não, eu vou começar a buscar o que eu quero, né, para minha vida. E eu nem sabia direito o que eu queria, né? Mas eu fui indo e, e hoje, assim, eu me percebo uma pessoa muito corajosa. Hoje eu trabalho com crianças, então todos os dias eu lembro das crianças que eu conheci durante meu Você tratamento. trabalha com o quê, Estazinha? Hoje eu sou professora. Sou professora Que coisa e linda. esse semestre eu me formo e, e aí eu trabalho com crianças. Hoje eu tenho a minha casa, moro sozinha e estou aprendendo a conviver com isso, sabe? Com essas nuances e buscando os meus objetivos, assim, um passo de cada vez, com calma. Tem dias que Acho que algumas a inseguranças. ciência traz a gente muito para esse presente mesmo, né? É Então, aí isso. você chegou a comentar isso um pouco, né? O quanto que a doença, né? Disse, eu não posso pensar muito no depois, eu preciso estar no presente. E o quanto que isso te trouxe um pouco, e eu acho que é um aprendizado mesmo. Eu digo que assim, eu não vivi o outro lado da mesa, eu vivo do lado de cada mesa, mas todos os dias eu aprendo com eles mesmo, né? A ressignificar isso, a trazer sempre a gente para o presente. E aí, Sterlinha, deixa eu só te perguntar, porque eu falo muito isso no consultório, inclusive teve uma vez que fizeram uma confusão com essa fala minha. Mas eu digo assim, que cada ano que terminou o tratamento, a gente tem que comemorar. Eu digo que depois que termina o tratamento, nessa data, 4 de dezembro, que você falou aí, é o seu segundo aniversário. E que tem que comemorar esta data, porque a cada ano que a doença que passa e a doença não volta, a gente precisa. Quer dizer, a doença vai. A chance dela voltar é menor. E se Uhum. a chance dela voltar é menor, eu tenho que comemorar. Aí eu digo para a família, para a criança, né, com frequência, ela tem direito a 2 bolos por ano, 2 festas de aniversário, porque esta data precisa ser comemorada. E você comemora? Como é isso? Comemoro. Já, assim, já fiz comemorações de sair, muita coisa assim em família, né? Nesse último ano foi uma coisa muito interna, assim, que foi quando eu completei 5 anos. Então, no dia Teve um TCC também, não foi? foi, né, Coincidentemente, recentemente eu apresentei meu TCC e eu tava com essa mistura, assim, meu dia, hoje faz 5 anos que eu terminei, e vou apresentar meu TCC, e aquela ansiedade, e foi lindo, e deu tudo certo. foi. E 5 anos fora de tratamento é uma data muito importante, né? Porque é quando a gente começa a falar em cura de fato, né? Então, os primeiros anos a gente não considera cura ainda, a gente considera em remissão, e a partir dos 5 anos, sem a doença, sem tratamento e sem a doença voltar, é que a gente começa a falar realmente em cura. Então, é quando a gente tem assim uma comemoração maior, eu acho. E coincidentemente eu vi Estarzia comemorar no Instagram com né, completando aí seu TCC também, foi uma data muito especial, não foi, Estazinha? Foi. E aí eu lembro que fui, né, apresentei o TCC e deu tudo certo, foi ótimo. E o pessoal perguntou assim, vai comemorar? E aí eu quis ir para casa. Eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu deitei, né, me preparei assim e fui recapitulando tudo que aconteceu assim ao longo desses anos. E fiz um tipo de prece, né, comigo mesmo. Foi esse agradecimento assim interno, esse momento meu, sabe, que eu quis realizar e que para mim foi muito
significativo. Então, eu tenho isso comigo. Às vezes, algo acontece, alguma conquista, e às vezes eu quero fazer alguma coisa assim comigo, sozinha, internalizar tudo isso, sabe? E é claro que se minha irmã, se Thalita tivesse aqui, Thalita ia estar lá, minha irmã Cris, ela foi assistir ao TCC, minha outra irmã, né, ela foi assistir meu TCC, ela até perguntou se ia fazer alguma coisa depois, mas não, eu queria deitar, descansar e só, sabe? Acho que eu aprendi muito isso durante o meu tratamento. No início, eu tinha às vezes vontade de caminhar, de fazer alguma coisa, mas meu corpo falava assim: calma, respira fundo, dá uma pausa aí, descansa um pouco. Uma hora você vai voltar ao seu ritmo. Então, hoje eu respeito muito esse meu espaço, esse meu momento É muito de lidar com. sagrado isso, né? Essa questão da espiritualidade da gente, desse sentido que a gente dá, esse respeito ao nosso espaço, a colocar a gente, eu vi Luciana Horta aí, ela é uma mentora para mim, porque eu fiz um programa de emagrecimento com ela e aprendi muito a me colocar em primeiro lugar, porque a gente está sempre a serviço do outro, a serviço do outro, seja como dona de casa, seja, né, como pai, mãe de família, e a gente sempre servindo aos filhos, servindo aos maridos, servindo aos pacientes, no meu caso, e a mim mesma a gente deixava para depois, deixava para depois. E esse deixar para depois, às vezes a gente acaba também adoecendo. Então a gente é como lá no avião eles falam, né? Na hora que cair as máscaras, coloque primeiro em você e depois no outro. Porque se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir ajudar o outro. Não é verdade? Então, eu acho que esse espaço nosso de, né, de ter esse zelo pelo nosso espaço, pelo momento da gente, é fundamental para que a gente possa exercer as outras funções todas que a gente tem na vida, né? Eu tô aqui emocionada com sua história, viu, Estezinha? Você sempre foi uma menina muito digna, assim, sempre foi muito madura, desde o seu tratamento todo, né? Claro, também 18 anos já era para ter um pouco, mas mesmo com 18 anos, nem sempre a gente vê um paciente assim, com um entendimento da vida, às vezes tão maduro como você tinha já. E ao longo do tempo, essa foi minha percepção mesmo sobre você, né? O quanto que você foi encontrando mesmo esse seu caminho aí e de ressignificação, né? Eu acho que foi bem por aí. Hoje você é professora, e aí eu tenho muito orgulho, embora não faça as contas para não denunciar a minha idade, tá? Mas de vez em quando a gente tem alguns pacientes, né, que terminaram o tratamento e seguem a vida aí, e casam, têm filhos, formam e segue a vida. E é para isso que a gente está aqui, né? Para que a gente realmente possa propor vocês uma continuada vida, né? É esse o significado, é por isso que a gente está aqui, por isso que a gente levanta todos os dias e trabalha, para que vocês sigam a vida de vocês da forma mais positiva possível. E espero muito que, como você foi tocada aí com amor por toda aquela equipe, né? Porque nunca é um médico só, é sempre um batalhão de gente ali atrás. Espero que você também possa tocar outras vidas com muito amor e muito carinho por essas crianças que precisam muito de professores que revolucionem aí, né? E toquem elas de modo a gente propagar esse amor na nossa sociedade, porque eu acho que falta um pouco isso às vezes, né? Falta esse respeito ao outro, falta um pouco todo esse carinho.
né? Que a gente às vezes falha, né? Eu acho que a gente vê tanta notícia ruim às vezes e a gente esquece de divulgar essas coisas boas que precisam, Sim, não é verdade? verdade. E eu queria aproveitar esse espaço para poder falar o quanto você e toda a equipe que me acolheu foram importantes. Eu lembro que você teve uma sensibilidade não só clínica, sabe? Tinha uma conversa que ia para além do hospital. E isso é muito importante assim, para um paciente. Você se perceber como quebrava aquele gelo ali, sabe? Às vezes era uma consulta difícil, mas que a gente conversava sobre outros aspectos. Então, o seu olhar muito cuidadoso em relação a tudo mesmo. Então, era algo que minhas irmãs falavam sempre. Nossa, a doutora Lu, ela é muito cuidadosa, ela é muito atenciosa com tudo. E realmente, então, assim como a gente precisa de professores que estejam aí para acolher as crianças, transformar nesse processo educacional, a gente precisa de mais médicos como você, como a doutora Ju, também fez parte, né, do meu tratamento, como Luciana, enfermeira, e toda a equipe, né, também que participou lá, que atenciosos, com esse olhar humano para os pacientes, mesmo nas situações mais delicadas, com esse olhar humano, ameniza, né? Às Uhum. vezes a gente está com dores insuportáveis, mas que quando vocês vinham, conversavam, falavam o que iria fazer com a gente, não dava medo, dava segurança. Então, ter profissionais assim faz também toda a diferença para o desempenho. Essa é uma percepção minha de paciente, assim, nada científico, mas minha percepção de paciente, que faz diferença. Faz diferença na sua confiança com o tratamento que está sendo ofertado ali para você. Então, eu nunca me preocupei, nunca pensei em questionar nada. O que você falava para fazer, eu fazia. E é aquela coisa assim, seguir a risca a orientação do médico, segue. Se for um médico realmente como você, como Dr. Gustavo, lembro dele também, muito acolhedor, médicos que realmente estavam ali acolhendo a gente, observando, muito atentos. Eu agradeço esse carinho e eu gostaria de aproveitar para reforçar essa necessidade, né, de que o médico realmente tenha esse cuidado na comunicação com o paciente, porque isso vai fazer com que ele faça uma adesão melhor ao tratamento, né, vai seguir melhor as suas orientações e vai com certeza, né, propor aí melhores resultados com esse tratamento, sem dúvida nenhuma. Stezinha, a gente está quase terminando, mas eu queria aproveitar esses minutos e falar um pouquinho, né, sobre essa questão do diagnóstico, como é importante esse diagnóstico, como que você gostaria de deixar assim, um recado para esses médicos da rede básica de saúde, os primeiros médicos que atendem esses pacientes, como você, como paciente, pode fazer um apelo aí para que a gente faça com que eles consigam pensar nesse diagnóstico de uma forma mais assertiva e assim a gente tentar fazer esse diagnóstico precoce. Como é que você diria aí? Eu acho que deveria ter uma iniciativa, né, de conscientização para a prevenção e o diagnóstico precoce. Então, muitos desses sintomas são confundidos com outras patologias. Então, ter algo assim, uma campanha que divulgasse e que
a própria equipe médica tivesse um olhar mais atento, né, ao paciente. Às vezes são tantos pacientes, principalmente na rede pública, e, e por ter essa alta demanda, pode haver uma negligência, assim, desse olhar cuidadoso. Olha, você está tendo febre há mais de um mês, em um horário específico, isso aqui já não é uma coisa comum. Então, ter esse olhar atento, sabe? A profissão, eu imagino que não seja uma profissão fácil, que requer muito esforço, que exige muito, né, do profissional, mas que os pacientes precisam disso. Às vezes o paciente está completamente assim leigo naquilo, não imagina, ele não imaginava que eu estava com câncer. Nunca passou pela minha cabeça isso. Então, acho que é esse olhar atento, esse cuidado, na hora que for examinar, que for olhar o histórico daquele paciente ali, e perceber mesmo se tem algum fator que precisa de uma atenção maior, passar os exames, assim, não, todo cuidado é pouco, né? Então, um exame a mais, fazer. Então, acho que seria esse segmento, assim, que eu não tive no meu início. Se eu tivesse, talvez, tido algum médico que percebesse essas nuances, eu poderia ter iniciado antes o tratamento. É possível que tivesse poupado você dessa radioterapia que você falou aí, né? Então, às vezes, quando a gente faz um diagnóstico mais tardio, a gente pode piorar o prognóstico desses doentes, mas também aumentar a intensidade do tratamento desses pacientes. E isso leva, se o paciente, né, não tiver um desfecho ruim, ele pode com certeza ter mais sofrimento durante o tratamento. Né? E você comentou exatamente sobre a radioterapia, o quanto que ela foi mais pesada para você. Surpreendentemente, porque eu imaginava que não. Que a sua quimio foi pesada já. A quimio no início foi pesada. Agora, a rádio, eu acho que foi uma questão que envolveu ansiedade também. E era uma questão mais física, assim, de ficar presa com a máscara e dava um negócio assim. É porque a rádio tem essa questão da máscara que realmente é angustia mesmo, né? Meio claustrofóbico, assim, né? Mesmo que seja por poucos minutos, mas a gente fica meio claustrofóbico. Ai, Estherzinha, queria estar conversando aqui a noite toda com você. Que menina especial, que assim você consiga manter seus sonhos todos, que você possa cumprir com louvor, que seja uma professora maravilhosa, respeitada e que possa, né, seguir com seus sonhos. É isso, para isso que a gente trabalha todos os dias. A gente quer ter muitos pacientes curados por aí, né? E agradeço muito sua participação aqui. Quer falar suas últimas palavras? A gente tem um minutinho. Eu só agradecer. Gostaria de te dar um abraço. Ai, um abraço aqui. Marca para dar um abraço algum dia. E é isso. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo para todos. Adorei. Tchau, gente.